Olá, sejam bem-vindos a mais um No Grito Cast. Hoje aqui, dando continuidade à série sobre industrialização no Brasil, estamos recebendo aqui o nosso amigo Gilber Costa. Hoje vamos falar um pouco sobre tributação e patentes. Vamos fazer aqui um misto para a gente entender o porquê da dificuldade da indústria brasileira de crescer, de alavancar. Pelo contrário, nos últimos anos ela vem regredindo. E hoje estamos recebendo aqui o Gilber Costa. Obrigado por ter aceito o convite. E eu que agradeço ao Devi, ao No Grito Cast, por essa mais uma oportunidade para a gente tratar de assuntos importantes sobre a industrialização do Brasil e dos estados do nosso país. Muito obrigado, telespectadores. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Ok. Vamos dar início logo ao nosso papo. Eu gostaria de a gente iniciar na questão... Por que incide, por que a questão tributária brasileira, Gilber, foi desenhada, pelo que a gente consegue compreender, porque é uma barafunda o sistema tributário brasileiro, é complicado, porque parece, dá a entender para a gente leigo, que ele foi desenhado para amarrar o crescimento brasileiro. Parece que o objetivo é não deixar a indústria crescer, não deixar o comércio crescer, há uma amarra no sistema para que isso não aconteça. Explique para a gente aí um pouco mais. Ao Devi e espectadores, assim, dá esse sentimento, né? Mas, na verdade, a melhor forma de distribuir riqueza no país é através de tributos. Ainda não encontramos uma forma diferente. Alguns países têm menos, outros têm mais. Por incrível que pareça, os países mais desenvolvidos que nós temos notícia no mundo, Suécia, Dinamarca e tal, os países nórdicos, a França e tal, têm tributações altíssimas. O que faz a gente crer que o tributo, né, o imposto, né, como diz as pessoas falam, se fosse bom não era imposto, né? Mas assim, o que faz a gente sentir isso é o retorno que a gente paga, né? O tributo, na teoria da criação dos estados, o estado ele surgiu principalmente com a função de defender um território. Essa foi uma das principais, né, funções para a criação disso que a gente chama hoje de Estado. Estado é uma definição política, territorial, geográfica, que agrega pessoas, né, riquezas no solo, no ar e tal, todos os recursos possíveis. Então, teria-se no passado, né, com a monarquia, depois com o feudalismo, né, e tal, como soberano, a criação de determinados impostos para manter os serviços básicos, abertura de vias, né, criação de portos, de vilas, a sua manutenção e tal. E também, com a criação dos feudos, você teve também os burgos, né, que passaram a crescer ao redor desses feudos, através dos castelos para comercialização. A indústria é um conceito novo, né? A indústria de beneficiamento e transformação. Quando a gente fala de indústria, a gente tem que falar das duas. Quando a gente extrai um minério do solo para transformá-lo, naquele tempo, em armaduras, em armas, em utensílios, né, para a agricultura, que era o predominante, agricultura e pecuária, a gente tinha um beneficiamento artesanal, né? Poderíamos saber os primórdios da indústria. Depois, nos anos de 1500 e pouco, nós começamos a ter uma certa indústria. Principalmente uma das primeiras foi na indústria de guerra, né? A criação de utensílios, armamentos e tal. Você passou a ter, não propriamente o que temos hoje, né? Uma linha em série, já com taylorismo, fordismo, passando por todas essas manutenções. O que quero dizer é o seguinte: com a criação dos impostos, ele surgiu para a manutenção dos serviços básicos do Estado para a sua defesa e a manutenção. Na atualidade, contemporaneidade, ele serve também para manter um Estado forte. O que acontece? Com a industrialização, nós começamos a criar alguns tributos envolvidos nesse processo, que a gente chamou de processo econômico, né? Então, assim, tinha-se o comércio, foi criado embrionariamente os seus impostos sobre os burgos, que eram até brigas e tal. Com a indústria de mineração avançando também, com a indústria de comercialização internacional, transporte de mercadorias entre países, né, que aí vem a Companhia Intramarina Portuguesa e tal, foi também criado pela coroa alguns impostos para poder justamente financiar isso. Então o imposto, na verdade, é uma forma que o Estado tem de
arrecadar, ter o recurso próprio para reinvestir. E nisso também você tem os investimentos que eles servem para atender a população, como saúde, educação e tal, como investimentos para manutenção e retorno no longo prazo, como educação, pessoas educadas e capacitadas para atuar na economia, como você também tem aqueles investimentos tipo estrada e tal, que além de quando você investe, você cria outros impostos, como IPVA e tal, casas, vamos fazer IPTU. Então são coisas que o Estado investe e que tem retorno imediato. E tem aqueles outros que são de longo prazo. A indústria precisa muito dos impostos aplicados na economia para se tornar competitiva. No Brasil você tem imposto sobre produtos industrializados, que são agregados, né? PIS, COFINS, você tem o ICMS, que aí é em cima do comércio dos estados, distribuído para os estados, IPI federal, muito bem colocado. Você tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, a gente chama ISSQN, né, que são as prefeituras, que poucas têm estrutura para cobrar, mas é obrigatório. Então, isso é além dos encargos sociais, que as pessoas confundem com imposto, mas são ligados à folha de pagamento, serviço e tal. Então, isso tudo, na verdade, se retornasse, ele traria o desenvolvimento e não o subdesenvolvimento. O problema não está, o problema hoje está na parafernália que nós temos de impostos, o efeito cascata que isso gera, imposto sobre imposto, tá? E a má aplicação desses recursos. Quando se tem um plano estratégico para desenvolver, você vai aplicar tudo que você precisa para que aquela indústria, aquele comércio, aquele serviço, ou tudo agregado na cadeia produtiva, retorne. Tá? Então isso é o que está acontecendo. Na verdade, há um retorno, mas se esse retorno não é necessário, o imposto termina sem esse imposto, na verdade, não está trazendo nenhum benefício. Como não traz benefício, ele está trazendo um subdesenvolvimento. A principal queixa da sociedade é essa: paga muito, e esse retorno ela não observa, né? Não observa em segurança, não observa em saúde. Imposto de renda, né? Imposto de renda, muita coisa. PTU, que é imposto sobre propriedade, né? A questão ele falou sobre a nossa carga tributária não é nem tão alta assim. Varia, né? A carga tributária referente ao PIB entre 31% e 34%. A França chega a 52%, 58%. Os países da OCDE, a média é 34%. Ou seja, está no padrão. A única diferença aqui é que o Brasil incide muito sobre o consumo. Dessa 34% do PIB, cerca de 40%, 44% incide sobre o consumo. Aí a sociedade, classe média e o pobre sente mais. Enquanto na OCDE a média que incide sobre o consumo é apenas 20%. Talvez essa seja a distorção que o Brasil precisa rever. Né? E lá existe tributação única, né, que é o IVA. O Brasil está tentando evoluir para isso, mas já vai nascer com uma das cargas mais altas, cerca de 28%. 28,5%, para ser mais exato. Né? Que seria um dos IVAs mais altos do mundo, né? Dos IVAs mais altos do mundo. Você ia discorrer sobre isso? Não, pode... O IVA seria um avanço se a gente não tivesse uma carga tributária tão alta, mas infelizmente, eu vou usar uma palavra que uma pessoa que eu admiro muito usa, as assimetrias né, regionais, né? Nesses anos, fizeram crescer estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, no sul-sudeste e o resto do país. Então a grande indústria ficou lá, na hora de processar e vender, o nosso imposto é cobrado na origem. E, na verdade, deveria ser no destino, né? Deveria ter. Então, você tem uma concentração muito grande de pessoas lá, não querem abrir mão desse imposto, porque ele se autofinancia através dele. E aí você cria, vamos dizer, daqui um exemplo. Eu trabalhei na iniciativa privada na parte de chapas, aço e tal durante um tempo. E é um problema muito grande para o Estado aqui desenvolver, o Estado do Ceará desenvolver a sua indústria de máquinas. Porque quando você... Máquinas e serviços de manutenção. Você compra uma chapa ou um metalon, uma cantoneira em São Paulo, vamos dizer, aí quando sai de lá, vamos dizer que saiu a 12%. Quando chega no estado, você paga mais 6%. Aí para 18%. 18%. Você paga a diferença, que é 18%. Entrou pela nossa fronteira, 18%. Isso é um problema. Aí o que é que acontece? Quem produz a chapa não quer abrir mão daquele seu imposto. Deveria ser sim um destino, né? Então acontece que para que não
né, juntando IPI, PIS, COFINS, ICMS e tudo, ISS, o que é que você tem? Você tem que compensar. Aí, por conta dessa questão de compensação, pensaram numa alíquota de 21, aí vai agregando isso, vai agregando aquilo. Pode ser que no futuro a gente tenha uma nova revisão disso e vá para uma condição que é internacional de 20%, 22%. Mais favorável. Mas o interessante do IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, é que ele vem facilitar o processo de cômputo. Eu sou profissional da área de tributação, mas na área de incentivo fiscal. Há 22 anos eu trabalho com isso. Então, atrai a empresa para cá e a empresa vem, o que é que você vai ganhar? Olha, tem condições de você ter um abatimento de 55% a 75% do imposto de renda, Sudene, sede Recife. A minha empresa é a Capta X. Capt X, Investimentos e Negócios. Então, assim, a gente vai e um jabazinho aí, né? Mas, assim, aí no Estado, o Estado você tem, né? Porque ele faz parte desse processo de guerra fiscal, tem o seu FDI, que é o Fundo de Desenvolvimento Industrial, FDI Provim. E nele você tem as várias vertentes também para comércio, é um dos únicos estados que também tem imposto para a questão de comércio, que é o PCDM, né, que é para centrais de distribuição de mercadoria. Eu já fiz alguns aqui, a Rabelo, participei do processo e tal, que era aqui, né, o maior centro de distribuição da América Latina, encerrou as atividades e tal, agora estão alugando galpões. Então, assim, a gente criou esses mecanismos justamente por essa dificuldade que se tinha de ter uma economização e uma facilitação. Então, eu, de certa forma, e os profissionais que são da área ganham com esse problema. É difícil entender o tributo no país. Cada estado tem o seu, cada município tem o seu, são 5.000 e tantos municípios, conforme eu falei anteriormente, no outro. E aí a gente, advogado, eu sou administrador de empresas, economistas, contadores, né, principalmente, se valem dessas regras absurdas e difíceis de entender pelo empreendedor. Vem para cá, a gente consegue entrar com pleito. Hoje tudo automatizado, o Estado avançou nisso, facilitou o processo. E eles dão até 75% de diferimento, né, em cima do que você teria a pagar. O que é diferimento? Diferimento é uma postergação do recolhimento do imposto. É um adiamento. Ou você tem três coisas: isenção, redução ou diferimento. O Estado hoje trabalha muito com redução e diferimento. Já chegou a ter isenção. Isenção é quando você dá 100%. 100%. Então, vamos dizer, se o cara vai transacionar uma mercadoria, que o PCDM entrou no Estado através do Santa Catarina, do Estado do Sul, Sudeste, a gente não produz aquilo. Mas o cara quer montar uma central de distribuição aqui, ao invés de um ponto comercial. Aí o Estado dá todo o incentivo para quando ele for, ele compra. Aí naquele momento ele não recolhe o imposto total, certo? Só 75% ou 55%, de acordo com o que for. E na venda, aí ele cobra, aí ele inclui e tal, para fora do Estado. Isso é muito importante para que a gente tivesse esses grandes centros de distribuição que estão se instalando aqui em Maracanã e Itaitinga. E é muito importante. Sem esses incentivos ficava inviável. Fica inviável. Porque o que é que uma empresa procura quando se manda para um estado desse aí, vindo de fora do país, uma multinacional? Ele procura também o mercado consumidor. Com certeza. E é um outro problema, que esses incentivos que a gente deu dos anos para cá, começou nos anos 60, mas se amplificou nos anos 80, é que a gente não conseguiu aumentar de uma forma substancial a massa salarial, ou seja, o poder de consumo. E aí vem agora o problema da inflação, corroendo, né, o valor. E as empresas nos procuram para produzir aqui, gera mão de obra aqui, é uma vantagem competitiva. Com certeza. Ela vem para cá, não está errado, se está me dando, eu quero. E aí ela se instala aqui para quê? Para ter a mão de obra barata. Mas era para ser barata durante um tempo, mas era para estar melhorando. Ela melhorou, mas a passos pequenos. E aí vem a questão também do Estado, está com superávit, tentar aumentar o bolo fiscal e pá. O nosso Estado está deficitário há algum tempo. E para fazer os grandes reinvestimentos, qualificação e melhoria melhoria salarial e tal. E aí o poder público também tem uma força nisso. E a gente poder também, eles vêm também atrás do incentivo fiscal, porque se fosse ficar no Rio Grande do Sul, ele pagaria lá. Pagaria 100% lá do... Exato. Não que o Rio Grande do Sul também não tenha guerra fiscal, ele tem para manter as empresas e atrair mais, né? Só que eles estão em outro estágio diferenciado da gente. A gente ainda precisa dessa indústria básica de calçado, a gente não produz um item de calçado, mas
montamos eles aqui, então isso gera uma massa de empregos, aí tem uma massa salarial básica, mas é diferente, quando aqui a gente paga um salário mínimo, gera renda naquele município, gera renda, na fábrica, né? Mas o imposto a gente está meio que renunciando, né, para manter essas empresas aqui. No curto prazo isso é bom, mas no longo prazo isso é ruim. Eu gostaria de retomar sobre a questão de como o Brasil recolhe seus impostos, seus tributos, né? Como eu te falei no início, a percepção da sociedade é que ela vive com o pé no pescoço, o Estado arrancando dela e não proporcionando o retorno equivalente de volta para ela, né? Aqui, ó, a questão, como eu falei, cerca de 44% daquela carga tributária do país é oriunda do consumo, né? Apenas 27% é da renda, né? Que é patrimônio, você tem alto salário e folha de pagamento geralmente custa entre 25% a 26%. Sim. Isso é uma carga muito alta. Como eu falei, nos países da OCDE, o consumo representa apenas 20%. O que significa isso na prática que você está ouvindo? Você que não está entendendo nada. O que é essa 44% do consumo? É você tirar o poder de compra do consumidor. Porque se essa carga diminui, você com o mesmo salário, com sua mesma renda, você vai ter uma capacidade de compra maior. E com isso você estimula o comércio maior. Só para ter um exemplo aqui de um setor automobilístico, né, de carro. Aqui no Brasil, incide sobre o carro, quando você compra, cerca de 44% de imposto. 44%, quase metade do carro ali você está pagando de imposto. Quando você vai para a China, apenas 5% de imposto sobre o carro. Ou seja, o cidadão é muito mais fácil ele adquirir o carro com a renda que ele ganha. Você parte para os Estados Unidos, é apenas 7% de imposto que está inserido sobre aquele carro. A Alemanha já é industrial também, estou falando de países industriais, né? A Alemanha é industrial também, mas já é um pouco mais elevado, 19%. Mas mesmo assim ainda é menos da metade do que o Brasil cobra quando você compra um carro. Eu acho que isso atrapalha demais o consumo. Porque a sensação do brasileiro é que a renda dele, o dinheiro dele não dá para fazer nada. E é justamente esse modelo de tributação brasileira que incide muito sobre o consumo. Eu sei que com o IVA vai mudar um pouco isso. Pode ser que o Brasil evolua para isso. Mas a sensação do brasileiro e a realidade é que é injusto a forma de cobrar imposto no Brasil. Isso atrapalha tanto o cidadão como também as empresas. Como você falou, é uma barafunda, precisa contratar pessoas especialistas. A gente vê exemplo na área de calçado. Se você coloca como sapato, é uma tributação X. Se você mudar para sandália, é outra tributação. E às vezes inverte esses produtos para poder ter uma vantagem tributária e ter uma margem de lucro maior. Isso que você está falando é sério, muito sério para o apoio ao desenvolvimento do país. Mas vamos lá, por que isso acontece? Enquanto nos Estados Unidos e na China eles passaram a produzir um carro de A a Z, com algumas exceções eles importam da Alemanha, tecnologia embarcada, o Japão, né, passou a desenvolver o carro de A a Z. No Brasil não, a gente não produz quase nada em relação aos itens que compõem o carro. Apenas monta, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tive reformando meu carro e eu tive ali naquela José Bastos, né? Alguns itens eu precisava comprar e era muito difícil encontrar, né? Um Honda, e a Honda é praticamente um monopólio do grupo Júlio Ventura. E parece que tem uma dificuldade com o Padre Cícero, que a gente só tem praticamente a Padre Cícero aqui, mais umas 2 ou 3 vendedoras de peças, né? Peças originais ou peças, né, similares. E aí eu nunca tinha ido ali, nunca tinha, sabe, dificilmente eu ia por ali e tal. Eu digo, rapaz, eu estou tendo dificuldade, vou lá. Eu procurei, encontrei quase todos os itens, lanterna que estava quebrada e tal. Eu só dou um exemplo. Aí eu conversando com um deles, eu digo, cara, como é que você se organiza isso aqui? Parece assim uma coisa totalmente, né? O carro tem quantas peças? Eu disse, cara, o carro tem mais de 20 mil peças incluídas nele ali. Se você pegar uma peça, você desmonta ela em 10. É assim. Aí eu digo, pô, como é que você faz? Às vezes a gente corta uma traseira, ali é uma peça, né? Ela é vendida no mercado, quando você bate no Aí foi me explicando assim, eu digo, cara, como é que vocês se viram aqui nos 30? Eu disse,
Mas aqui a gente tem uma organização praticamente intuitiva. Eu até propus para ele o Sebrae para poder a gente fazer um sistema que pudesse melhorar e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: dessas quase 20 mil peças que ele falou, vamos dizer que sejam 10 mil, certo? Que ele tem exagerado. Quantas que o Brasil produz? Talvez só as primárias mesmo, né? As básicas. Tecnologias. Aquelas em forma e tal, aquela coisa bem básica artesanal, talvez até semi-artesanal. Tecnologia eu tenho quase certeza que é zero. Então, quando esse produto vem, e a população tem que entender isso, ela vem de fora e vem com seu tributo, né? Quando a gente fala 42%, é o carro já montado, mas como é que se fraciona isso aí tudo, né? Vamos fracionar, não, é porque eu pago royalties de uma empresa que montou um sistema da minha multimídia, que os carros têm hoje. A empresa não é dela, porque hoje você tem essa horizontalização, né? Tem a vertical, uma horizontalização de produtos, e tal empresa fornece para mim, digamos, o pito ali com aquele sensor de vazamento. Não é minha empresa, não é a Ford, não é a Fiat que produz, é uma empresa X que produz lá na Itália ou lá nos Estados Unidos, um sistema que se liga ao sistema central para saber se está vazando, está calibrado ou não. Tem alguns hoje até que se calibra sozinho. Então, assim, esse é o grande problema do Brasil. A gente não trouxe as indústrias que pudessem produzir as próprias peças. E nós importamos tudo e montamos aqui. Até pneu estamos importando da China hoje, cara. Que é um absurdo. Já chegou um dos maiores produtores de borracha do mundo, né? Um boicotado lá tem uma historiazinha que eu até compartilhei na internet, por um inglês que o pessoal fala, um fracassado que já está com quase 60 anos, chegou aqui no Brasil, foi a maior biopirataria que se tem na história. Levou em torno de 6 a 10 mil mudas de seringueira e para a Ásia, lá para a Indonésia e tal, e passou a produzir a própria borracha. A Inglaterra passou a gente para trás. Então aí o cara diz, como é que o cara saiu daqui do Brasil com tantas mil mudas em cima de embarcação? Alguém no Brasil deixou. Com certeza. O brasileiro não tem, parece assim que não tem consciência própria, patriótica, para dizer assim, você não vai sair daqui não, você vai ser preso, mas você pode botar o dinheiro que for. Pelo que eu estou entendendo do papo do Gilbert, da conversa do Gilbert, é que se a gente tivesse uma matriz industrial maior, com certeza esse valor diminuiria. Substancialmente. Até porque tem a questão de câmbio, né? Se a gente está importando e o câmbio está 6... É outro fator, que não é tributo, né? Não é tributo, é questão de câmbio. Ou seja, vai encarecer aquele item, aquele produto. Isso. E, consequentemente, vai chegar ser repassado pelo preço. Mas a questão do tributo em si, acho que é depois dele pronto, que incide ali 40%, 44%. Tem a ver também com o valor X do veículo. Tem também. Se fosse feito aqui, com certeza ia diminuir o valor do veículo. Do tributo, eu acredito que não. Precisaria fazer uma reforma, essa que estão debatendo aí, ninguém sabe se sai, se não sai. A confusão, porque São Paulo, como você mesmo explicou, é uma matriz industrial, isso. Praticamente sai tudo dali, e eles não querem perder essa receita. Isso assim, eu acredito que haveria uma redução, mas não tão substancial, tá? Haveria uma redução, porque o que acontece? Nós temos um Estado pesado, perdulário, que precisa arrecadar e muito para se manter. Ele não é gasta mal, né? Ele não é pesado porque tem muita gente pendurada, não. Ele é pesado porque tem um desequilíbrio salarial. Que no Estado você tem isso aqui. Tem pessoas ganhando 42 mil, tem outra ganhando 5 mil reais. E isso acontece nos 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. Isso é um problema que a gente precisava equalizar. Eu não consigo enxergar a equalização disso numa democracia como a nossa. Isso ainda vai perdurar por muitos anos. E o que acontece? Do outro lado, Aldevir, a gente também tem que ver o seguinte. O Estado, e eu digo a União, o Estado e tal, ele precisa fazer a reforma da forma adequada. Ele precisa abrir mão, ele precisa simplificar, mas precisa abrir mão. O que a gente fala assim, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um Estado também está no Pacto Federativo do Estado do Ceará, beleza? É maior, mais forte, cresceu, né, muito mais rápido, Minas Gerais também e tal, beleza, tá? Mas a União também tem seu quinhão de participação nisso aí. Imposto de renda é federal.
A gente fala muito sobre imposto sobre consumo. É o grande vilão, né? Diminuindo o imposto sobre consumo, a gente teria uma possibilidade de ter produtos mais baratos. E aí aumentava o consumo, aí usa até a curva de Laffer, porque você diminui ali o imposto, você aumenta a procura, aí na escala da arrecadação você consegue aumentar, equilibra, e parece que o Bolsonaro, na época, junto com o Paulo Guedes, chegou a fazer e provou que isso foi possível numa época de pandemia desfavorável. Mas quando a economia... A gente pode fazer alguns estudos e é muito difícil a burocracia. Aprovar um aumento ou uma redução, existe uma discussão no Congresso. Quando você tem um Congresso altamente vinculado à execução de propostas, o que é que eu estou dizendo aí? As emendas parlamentares. Né? Aí vamos entrar aqui na história do PIX. História do PIX. Ia ser tributado ou não? A gente sabe que não. Nesse momento. O PIX em si não. Taxado, né? Taxado. Tributado não, taxado, né? Existe uma diferença entre tributo e taxa. Aí a gente diz assim, não vai ser, mas criou um espanto. Por quê? Hoje a gente está com a economia ruim, não consegue se recuperar, o imposto de renda... gastando mal. As empresas vão mal, o imposto de renda já era mal porque estava 30%, 40% de ociosidade, o negócio está em declínio, imposto de renda pessoa jurídica está mal, desemprego em alta, a pessoa jurídica física também está mal, aí vai em PI também, outro também que incide, a soma deles tem um repasse para os municípios, e as nossas emendas também, como é que fica? Vai ter que ser reduzida em algum momento. Certeza. São 52 milhões que um parlamentar, pessoal, recebe por ano. Né? Isso é um perigo, porque realmente daqui a 1 ano e meio vão ter novas eleições. Esses caras vão estar tudo se autofinanciando, com recursos nossos, não são deles não. Tá? São nossos. Então, assim, voltando aqui, esse é o grande problema de uma reforma justa, porque quando vai se debater com a base, e o bom é que o desgaste foi que era a instituição normativa, né? O desgaste do PIX foi em cima do governo federal, né? Mas enquanto a instituição normativa estava lá, eu não vi o Congresso se debatendo, não. Silêncio. Houve um pacto de silêncio ali. A oposição que se meteu, aquele Nicola, né? Alguns, na questão, já pensando na eleição, a oposição foi perfeita, mas o restante ficou pianinho. Pianinho. Aí você olha assim e diz, vai taxar ou não vai? Não tinha proposta de taxar. Mas existia um interesse ali em começar a tributar o que a gente chamava, um amigo meu chamava de economia invisível. O menino fez uma análise assim, quebrou-se o pacto de que o salário mínimo mantém minha vida... E que minha vida é mantido, e da população, que a minha vida é mantida pelo salário mínimo. O pacto era de acordo. Eu fico calado porque você acha que o salário mínimo mantém. Governo. A Constituição está dizendo que está me dando lazer, saúde. Na verdade, ninguém sobrevive, ou poucas pessoas sobrevivem, ou não vamos dizer poucas, mas você, naquele meio de um assentamento precário, que é favelas e tal, você tem uma economia ali pujante, rodando. E as pessoas se viram nos 30 para não se manter com 1.000 e poucos reais. Está invisível pro governo, né? E aí ele começou a ver uma base fácil, agora com a tecnologia, para começar a cruzar dados com a Receita Federal e cobrar. E o pessoal, não, é para combater o grande sonegador. Meu irmão, o grande sonegador vive fazendo PIX, meu irmão. E o grande sonegador consegue pagar grandes tributaristas, grandes contadores, para fazer uma manipulação e acabar não pagando nada. O grande sonegador, meu amigo, usa dinheiro vivo ou usa dos meios, né, como você está dizendo, para poder formalmente fazer a sonegação. Fazer o negócio. Que é os 180 bilhões que já chegamos no ano passado de renúncia fiscal. Por que não tira ali pelo menos 20% disso ou 30% disso? Será que as empresas grandes, uma Gerdau da vida que recebe, uma CSN e outras por aí, grandes, uma M. Dias Branco, porque quando um governo aí deu uma reduzida, foi uma gritaria para lá para cá, mas depois se ajustou. Estabiliza. Tem que se adaptar. Uma redução aí, rapaz, no imposto de rendas em pessoa jurídica aí, para poder sobrar mais dinheiro aqui. Porque assim, pessoal, se já está acostumado, né? O bebê quando está dentro da barriga da mãe, ele não precisa pedir comida, ele está ali no automático. Muito boa. Quando ele sai, ele vai sentir aquela pressão e vai chorar. Né? Vai chorar por comida. É mais ou menos isso. Tem gente que já está acostumado com aquela benéfica. Se tirar, vai dar o choro, vai dar o grito, mas depois se estabiliza, aprende a respirar só e vai seguindo. Exatamente. O grande agronegócio, por que a gente não começa a diminuir um pouco o subsídio, já que ele já está incubado aí há muitos anos, usando o seu termo, né? O agronegócio ele é muito beneficiado no Brasil.
por dois fatores, né? Pela questão subsídio, né? E pela questão também tecnológica. Isso. Porque todo o avanço tecnológico é pela Embrapa. É subsidiado pelo governo. Subsidiado. A gente faz uma injustiça quando fala só de Embrapa, tá? Eu sou meio bronqueado com a Embrapa aqui do estado do Ceará. Já tive alguns eu mesmo não, mas participei de alguns embates no Ceará com a Embrapa. Aqui você tem a Embrapa Caprino, Ovinocultura, que é ali em Sobral, e você tem a Embrapa Fruticultura. Que ela é dividida por áreas temáticas e tal, ponto geográfico, clima e tal, as potenciais. Ali no sul já é mais soja, tal, não sei o que, tal. Aqui, quando foi que a Embrapa... Aí eu pergunto aqui, pode até me questionar, porque eu conheço o pessoal. Quando foi que a Embrapa produziu alguma inovação tecnológica aplicada mesmo, que tenha sido usada aqui no estado do Ceará, no Nordeste? A cajucultura não foi a Embrapa, meu amigo. Foi a EPASSE, que era a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Ceará. Alguma coisa sobre semente no passado, né? Que demorava, sei lá, 4 meses. O Fraga, a manipulação da semente, talvez isso. Não foi a Embrapa. Não foi a Embrapa. Não foi a Embrapa. Não foi a Embrapa. A Embrapa aqui não produz nada, só serve para pagar folha salarial. Isso eu estou dizendo porque eu sei. Entendeu? E já tive muita discussão lá com o pessoal de lá, porque tem que produzir alguma coisa. O ovinocultura está praticamente fechada, cara. Você tem ali, só para uma palhinha aqui para você dizer assim, não, porque a Embrapa fez isso, que a Embrapa tem coisas que foram os próprios estados na época. A Embrapa é relativamente nova. A empresa de pesquisa agropecuária da Paraíba produz mais do que a Embrapa. Eu sou a favor que o estado do Ceará, quem acabou com a EPASSE, que era ali no Pacajus, que a Embrapa absorveu todos os campos laboratoriais. Eu atuo também nessa área de inovação tecnológica, tem alguns incentivos para essa área. E eu bati a Embrapa, os caras ficavam doidos. Quem produziu isso aqui foi a EPASSE, não foram vocês. A EPASSE é a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Ceará. Eu posso até trazer um grande cara aqui para discutir isso aqui, que era da EPASSE. E ele faz críticas fantásticas. A Embrapa se apropriou de muitas pesquisas que aconteciam com investimento do estado. Levou o nome. Principalmente aqui. Agora em outras regiões você tem sim. Aqui não foi assim, foi a Universidade Federal do Ceará que desenvolveu algumas pesquisas para você produzir peixe tilápia com menos água, com reuso de água. Não foi a Embrapa, era para ser da Embrapa. Chegamos a ser um dos maiores produtores de tilápia do país. Eu só dando uma camarão, chegamos a ser... Qual foi a Embrapa? O desenvolvimento que a Embrapa para ajudar esse setor? O grande fator, pouco. Se for olhar nessa questão de cultura tropical, melão e tal, gotejamento não foi a Embrapa não, cara. A tecnologia veio de Israel. Quando eu me formei na Escola Agrotécnica Federal de Barreiros, em 1996, eu entrei em 92, já estava Israel despontando. Eu quase fui para Israel bancado pela Escola Agrotécnica Federal. Foram vários colegas meus para lá, porque eu segui outra carreira, não de agropecuária, fui para a Marinha. E meus amigos foram para Israel, voltaram com tecnologia. Foi lá que desenvolveu. Agora teve alguns aperfeiçoamentos em básico, para adaptação de materiais e tal. Teve, mas não foi assim. O que realmente faz com que o agronegócio seja o que é, não é Embrapa. Não é Embrapa. Porque tudo se copia. A Embrapa copia, desenvolve copiando. Não tem esses... Tá? Eu quero pegar esse gancho e dizer que... É incentivo fiscal e plano safra financeiro na veia, macho. Vai marcha, né? Mesmo. Eu me empolguei. Mas, olha, esse incentivo fiscal que se mantém há muito tempo e tal, principalmente ali para incentivar o desenvolvimento regional equânime, centro-oeste, porque senão o centro-oeste era um vazio. Botaram Brasília para lá justamente, o Juscelino Kubitschek, foi para poder desenvolver aquela região ali, trazer mais pujança, os políticos do centro-oeste. Era um vazio, igual hoje é uma parte da Amazônia. Então, é incentivo fiscal, sim, ele tem seu benefício. Na veia, é o plano safra, é o financiamento facilitado, é o crédito. Aí todos os anos já estão começando a se viciar, então tem que começar a reduzir, porque tem prejuízo. Eles já chegaram a um nível que não é necessário tanto essa intervenção. Exato, a atividade ela tem risco, né? É o de maior risco. Você está ali com uma plantio, caiu uma chuva de granizo, acabou-se, né? Mas existe seguro para isso, né? As grandes seguradoras cobram alto, né? E engraçado que as grandes seguradoras, isso é uma outra área muito interessante. A área de seguro, cara, é uma área que movimenta trilhões. Não é bilhões, não, é trilhões. Uma das maiores seguradoras do mundo está onde? Estados Unidos. Goldman Sachs e tal, e outros que atuam nessa área, grandes bancos financeiros. Os Estados Unidos têm uma cultura de seguro muito desde pequeno, né?
Todo mundo é segurado em alguma coisa. Você tem um aparelho celular assegurado, você tem um carro assegurado. Aqui no Brasil ainda essa cultura ainda é muito pequena ainda. A base do capitalismo é a inovação e é a questão de ter segurança para investimento. O capitalismo ele requer uma concorrência internacional, principalmente entre países. Então, os Estados Unidos desenvolveu esse mecanismo para poder assegurar os seus grandes empreendedores. Pessoal, o Gilber falou que nada se cria, tudo se copia. Pegando esse gancho, vamos falar um pouco sobre patentes no Brasil. Bora. Sobre a questão que o Brasil deixa muito dinheiro na mesa. Às vezes já tem patentes aí que já foram vencidas e o Brasil ainda continua pagando royalties. E deixa de produzir aqui, criar uma indústria, seja na área farmacêutica, seja na área agropecuária ou militar. Vamos falar um pouco sobre patente aí, Pro. Rapaz, a instituição de patente, ela advém, ela ganha uma força justamente no aspecto da Revolução Industrial, né? Uma forma que se encontrou de os inventores, né? Aqueles que criavam a inovação. Você tem uma diferença entre inovação e invenção, tá? Toda invenção é uma inovação, mas nem toda inovação é invenção. Legal. O que acontece? Você tem modelo de utilidade. Você aqui pode pegar uma câmera e unir a uma determinada máquina fotográfica e ali não é uma invenção. Você tem dois equipamentos pré-existentes já criados, inventados. Né? Dentro do celular você tem inúmeras invenções, dentro da placa de circuito, a câmera menor e tal. Então você tem essa... marcas e patentes, ela veio para isso, né? Para poder, e foi justamente instituída ali nos Estados Unidos, onde é o berço praticamente do capitalismo mundial e tal, a Europa, um velho continente, e partindo para... Então o que acontece? Foi uma forma que se encontrou de dar aos inventos e às inovações, que ainda não tinha um conceito muito desenvolvido na época. Você tem Schumpeter que falava que um país que não inova morre, né? O capitalismo, a base dele é a inovação, a criação e tal, está sempre constantemente se reinventando e tal, Então, tivemos muitos problemas. Se você olhar, Graham Bell não foi que criou o telefone, não foi Graham Bell, foi Francesco. Tá lá nos Estados Unidos, um ítalo-americano. Mas por muitos anos, o que aconteceu? O Francesco criou o fone, tinha até um outro nome, gravofone, era mais ou menos esse nome, e ele já sabia que existia no banco de marcas e patentes americano ali naquela região. Já tinha algo registrado. Que um dos grandes fatores de motivação para a inovação é ele estar registrado, pelo menos a sua parte básica ali está disposta. As pessoas muitas vezes consultam ali, determinada coisa existe, aí vai lá no banco de marcas e patentes internacional e nacional e vê que tem. E ali tem uma descrição do produto. Aí você tem patentes de nível químico, aí formulações, você tem patentes de máquinas, equipamentos, você tem patentes eletrônicas. Então, ali você tem uma descrição. Aí muitas vezes o cara até fica hoje e diz assim, rapaz, se eu botar lá, daqui a pouco tempo o cara vai ver o princípio da coisa, o conceito e termina querendo criar. É normal, mas é bom que ele tem pelo menos uma forma de se utilizar juridicamente para recorrer se alguém tentar copiar, né? Esse foi o grande fator. Graham Bell, na época, ele viu que já existia o telefone. Ele criou alguma coisa, sim, em cima da invenção que já existia, porque estava lá registrado, por Francesco. Ele adaptou. Aí ele foi... Francesco era um cara pobre, geralmente naquele tempo, e até hoje os inventores geralmente ficam pobres, o cara não consegue ser um grande comerciante, empresário. Mas aí ele viu, disse, tal dia vai vencer. Essa é a história geral, se tem algum detalhamento. De patente, né? Quando venceu, o Francesco não tinha como pagar. Não tinha dinheiro para pagar. Aí ele foi e pagou. Botou a dele em cima. Aí ficou na... Ficou como o Graham Bell inventou o telefone. Criou uma companhia enorme que até hoje... né? Então, assim... Isso foi uma das grandes injustiças que agora foi... No Congresso americano foi realmente dado a César o que é de César. E parece que a família do Francesco foi indenizada e tal. Porque isso é uma grande picaretagem. E até hoje nas escolas, no meu tempo eu me formei no primeiro grau, em 1990, e quem inventou o telefone? Graham Bell. Não, nunca foi. Então, esse é a grande questão das patentes. E o Brasil,
ele vem instituir o seu banco de patentes, o seu INPE, né, o INPI e tal. Que diz que é outra questão burocrática gigante, você quer registrar uma patente. Chega a desistir as pessoas. As pessoas chegam a desistir, porque realmente é um processo. Eu sou metido às vezes em inventor de alguma coisa, sabe, umas besteiras. Eu me meto em alguma coisa assim. Aí eu queria registrar isso aqui, né? Uma máquina de decorticar castanha, cortar castanha de caju. Eu vi na Ásia, aí vi que aqui a gente usava só a mão. Aí lá eles usam o pé, a mão e conseguem fazer uma coisa bem fácil de usar. Eu olhei e tal, vi pelos desenhos na internet, né, e tal, vou fazer. Aí fiz um desenho lá e disse pro cara lá agora, desenhou. Quando foi registrar, o cara disse, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É praticamente o desenho todo da máquina e deixar lá registrado. Eu digo, mas se eu fizer isso, quem vai ver? Já copiou. Vai me copiar. Ah, mas você tem como... E quanto é que é um advogado? Rapaz, o advogado ele entra 20% se for, né, recorrer e tal, mas o cara vai te indenizar. Aí quando você vai olhar o outro lado que tá te copiando, também tá na mesma situação que tu, mano. Aí viabiliza. Querendo para desenvolver, não termina. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa não quer nem registrar, faz e fica como segredo industrial ou coisa desse tipo. Cria um mecanismo ali de botar se for mecânico, colocar uma placa ali, uma coisa que ninguém possa ver a olho nu, mas o cara vai lá, desmonta, faz o que a gente chama de engenharia reversa. Mas isso é assim, a origem da patente, as questões que se envolveram nesse processo entre o século XIX e o século XX, e nós estamos no século XXI. É necessário patentear de verdade para poder se defender juridicamente, e o Brasil tem que saber lidar com isso para dar mais segurança, tornar mais seguros os processos de patente, porque a gente se defende de nós mesmos, brasileiro, né? Ela tá lá, mas quando vem um cara dos Estados Unidos, da Ásia, que copia demais, faz parte do processo econômico de desenvolvimento, né? Você tem barreiras ao desenvolvimento. Uma delas é que quando a economia passa a desenvolver sua própria tecnologia, ela copia. O Japão copiou muito, copiou os carros, copiou o relógio, copiou tudo, miniaturizou algumas coisas como a Cássio e tal. Mas ela copiou. Aí hoje ela desenvolve a sua própria tecnologia. E ela é uma das maiores depositárias de patentes do mundo. Japão, a China também está partindo para isso, mas a China usa outros mecanismos também de defesa. Né? Mediação de conflitos, e se você copiou e tal, e não foi uma coisa que afetou o Estado, amanhã você está com a bala na cabeça. Mas assim, a China é complicada. Tem coisa que só funciona na China. A questão de patentes aí tem a ver também com o dinheiro que o brasileiro gasta. O Brasil gasta pagando, às vezes, royalties de produtos, né, na questão farmacêutica, na questão petroquímica, militar, coisa que já está vencido. Se botar um olhar concentrado ali, consegue, como você falou, montar instituto de engenharia que reversa e fabricar aquilo que a gente está importando, trazendo de fora. Isso. E reduziria muito o gasto do governo e, consequentemente, geraria mais emprego e indústria no nosso país. Tendo em vista que a indústria brasileira está definhando, está se acabando, já está em 11% do PIB, né? Antigamente chegou a 30% do PIB. Você vê a Argentina... Fala entre 25, né? 30, mas hoje já chegando a 13. A Argentina, se eu não estiver equivocado, se eu estiver errado aí, alguém vai no comentário e traz o dado correto. Mas a Argentina hoje, eu acho que o PIB industrial da Argentina é perto de 30%. E um país pequeno. A Argentina não tem esse dado mais. E o Brasil, um país continental, gigante, e está extraindo apenas 11% do PIB da indústria. Aí é aquilo que a gente volta de novo para a questão tributária. Será que não é o arranjo tributário brasileiro que inviabiliza isso? Será que aquele cara que tem dinheiro, que poderia montar uma indústria, em vez dele pôr o dinheiro na indústria, de ter aqui toda a burocracia, pessoal, aí ele vai, pega o dinheiro dele, coloca no Selic da vida, que está lá em 13%. Quando a gente olha por esse aspecto tributário, encargo social, né, e juros, empreender no Brasil hoje não é muito agradável, atrativo. Assim, rapaz, se eu invisto aqui no título público, eu vou tirar tantos por cento, se eu vou pegar meu dinheiro e manter no investimento em ações, ou fundo de renda fixa, ou fundo de renda variável e tal, eu tiro mais do que hoje sendo empreendedor, com margens cada vez menores, né? Por conta justamente dessas questões. Porque
O tributo a gente passa à população. Então, se a população tem uma inflação e perde o poder de compra, você baixa o consumo. Se baixa o consumo, o cara não consegue comprar da indústria. A indústria também não consegue produzir, reduz a sua capacidade. Então, eu tenho que tirar de algum canto. Então, vou reduzir despesa. Demito pessoas. Aí aumenta o bolo de massa salarial dependendo de auxílio do governo, né? E tal. A questão de patentes, ela é sine qua non nisso, porque um país, quanto mais inovador, mais inventivo, mais forte ele é. Não sei se você sabe, mas as patentes existentes em determinado território do país, elas se tornam um ativo daquele país, certo? O Brasil investiu muito nesses anos em formação de novas mentes, né? Principalmente na universidade. Eu vou te dar um exemplo da minha família, a família da minha esposa. Um camarada estudou aqui na Universidade Federal. Nós fomos um dos primeiros estados do país e do mundo a desenvolver uma tecnologia com criação de camarão e peixe com reuso de água. Isso é importantíssimo para lugares como o nosso, que tem pouca água. Antigamente ele pegava água e ficava trocando direto. Então eles criaram a tecnologia. E ele foi, através daquele Cientistas Sem Fronteira e tal, na época do governo, foi Dilma e Lula e tal, que desenvolveu muita questão do intercâmbio. Foi para fora do país e não quis voltar mais. Aí lá, o pessoal dos Estados Unidos estava começando a criar tilápia, a criar peixes, inclusive daqui do nosso clima tropical, ali na Flórida, Tampa e tal. Depois ele partiu para lugares mais frios. Ou seja, ele está usando uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil e foi adquirida, não foi adquirida tecnologia, foi adquirido profissional. E ele está utilizando lá. O professor que ele estudou aqui, que era o mestre doutor e tal, hoje ele é doutor também, é mestre doutor, lá na universidade, foi aquela plataforma sanduíche e tal, vocês formam uma parte aqui, uma parte lá, e depois você... Aí veio, pagou uma multa, o profissional, a empresa lá ajudou ele a pagar, aqui no Brasil, uma multa irrisória, 50 mil, 60. E está lá desenvolvendo o nosso peixe, né? Aí aqui, marcas e patentes, eu não sei se você sabe, mas na engorda de animais, a gente praticamente, o concentrado, que é o fator principal, concentrado proteico, ele vem de fora, principalmente Estados Unidos, criação de engorda de peixe, Estados Unidos e tal. Com essa questão do câmbio agora, nós estamos arrebentando preço lá para cima, porque o câmbio está o que você está falando é a questão, a ração para engorda do peixe vem dos Estados Unidos. Estados Unidos. O Brasil não o princípio ativo é muito pouco. Os princípios ativos e tal, e olha, só vou dizer a você uma coisa, não foi os Estados Unidos que desenvolveu isso não, ele comprou lá da Ásia e tal por ali, e a tecnologia se apropriou dentro da normalidade, porque acontece o seguinte, marcas e patentes, ela foi feita para proteger países desenvolvidos. Não subdesenvolvido. Não. Porque o grande compra. Ele tem um jeito de acionar. Eu não sabia dessa que a ração para peixe é uma coisa primária. O Brasil basicamente importamos também, né? Ou seja, no agronegócio, os defensivos agrícolas, muitos vêm da Rússia. Você falou os adubos, né? Fertilizantes. E defensivo também. Ou seja, o Brasil poderia estar produzindo isso aqui na nossa nação. E muitas vezes aí patente quebrada já, cara. Patente não é quebrada, vencida, patente já vencida. Poderia ser, como você falou, Instituto de Reverso, né? Isso. Não, e tem pessoas aqui, a universidade consegue produzir isso rápido, muito rápido. A extração do fosfato, o desenvolvimento a gente já na nossa empresa petrolífera, na Petrobras. Parece que quem comanda essa nação não olha para dentro dessa nação. Não tem condição. Muito fácil. Dessa aqui ia gerar muito emprego, ia ficar, em vez de sair dinheiro para lá, ia ficar aqui dentro. Seria fantástico, Aldemir, se você ouviu ano passado, olha, eu vi no Valor Econômico, eu estava lendo, me preparando para vir para cá, sobre patentes. Olha só que coisa. 17 patentes foram vencidas ano passado. Patentes bilionárias. Empresas como a Nordic, Pfizer, Axe e várias outras internacionais. Mas uma delas farmacêutica, a farmacêutica. Estou voltando aqui para a farmacêutica, que eles trabalham muito essa questão de patente. Tem escritórios enormes defendendo os interesses dessas empresas. Somente ali naquela região mais desenvolvida, né? Estados Unidos, Europa e tal. Ó, uma delas é o Ozempic, né? O Ozempic é um produto, é um fármaco utilizado hoje. Ele nasceu para
poder controlar diabetes. Mas é usado também para emagrecimento. Então virou praticamente hoje com a publicidade para emagrecimento também. Para emagrecimento, o princípio ativo dele atua na questão do emagrecimento e controle aí dos fatores hormonais e tal. Não sou médico nessa área, mas e foram criados vários outros. Sucesso do Ozempic. O negócio foi tão sucesso que a máfia hoje está criando, a máfia americana hoje, em vez de vender algumas só cocaína ou coisas do tipo aí, estão vendendo Ozempic falsificado. Porque o preço é altíssimo, é muito bom, vende fácil, é uma procura enorme. Então é um produto, o princípio ativo dele foi quebrado ano passado. E o Brasil tem condições de produzir o similar ao Ozempic. Nem abriu o olho para isso. Já abriu, tem empresa querendo fazer, aí vem uma empresa Nordic lá da Dinamarca. Começa a querer comprar uma empresa brasileira para que, através do capital dela, possa produzir um similar do Ozempic, ela continue ganhando dinheiro aqui. E tá todo mundo calado. Minas Gerais. Com o original e com o similar. Ela entrou com um processo em vários países, inclusive aqui no STF, foi negado a questão do direito dela, venceu, morreu, Maria Preá, pode se espernear. Aí ela disse, não, então é o seguinte, se eu não posso viajar, porque ela queria adiar, ela queria prorrogar. Aí então eu vou comprar a empresa tal que está querendo produzir um similar nosso, que eu estou sabendo, aí vem a questão do vazamento de informações, e eu passo a ser parceira dela, visto 500 milhões de reais. Nem precisava, mas ela entrou justamente para dizer assim, opa, você pode produzir, eu estou aqui com você, você é meu parceiro. E esse ano, 71 patentes está vencendo, 2025, de remédios que chegam a 6 bilhões de dólares que movimentam no mundo. E o Brasil tem empresa para produzir, tem condições de tecnologia. Vamos ver se consegue, né? Infelizmente, existe um lobby internacional e nacional. Quando criou-se a lei do genérico no país, é um fator que a gente tem que lembrar. Foi na época para poder justamente combater, né, as mortes que estavam acontecendo com o vírus da AIDS. Porque você tinha a criação de um coquetel, as empresas internacionais estavam explorando, né, o Brasil. E a gente pegou e criou a lei do genérico. Foi o José Serra, na época, SDB e pá. E de lá para cá isso evoluiu. Algumas empresas foram criadas no Brasil, cresceram fazendo genérico, né? Porém, as empresas internacionais que se opunham a isso, principalmente americanas, hoje estão entrando também pesadas, e são pesadíssimas. Ou estão se apropriando das brasileiras, ou estão criando seus próprios laboratórios. E é uma das áreas entrando no genérico mais pesada que tem globalmente, né? Farmacêutico, armamentista, é o domínio. Ou elas se apropriam, elas não querem joint venture, elas querem se apropriar. Elas entram, adquirem e dizem assim, mas eu não posso, agora eu vou vender genérico para vocês. Patente vencida, até mais barato. E eu não vou ter concorrência no país. E o pior que... Já domina a tecnologia, vai com certeza ter um produto mesmo similar, com qualidade superior a quem possa... Porque assim, uma coisa é você saber a tua patente, outra coisa é um similar tentar fazer o produto. Ele vai abrir aquele produto, vai dizer, tem tantos por cento disso, mas não vai saber a formulação. É como uma receita de... Vou dar um exemplo aqui de uma receita de bolo. Por exemplo, recomenda-se a nunca comprar medicamento similar. O genérico não, que você tem todo o histórico do original e você faz igual. Agora o similar não. Por exemplo, o Gilbert vende bolo. Aí eu quero copiar o bolo do Gilbert. Aí eu levo o bolo dele pro meu laboratório. Isso aqui tem farinha de trigo, tem manteiga, tem fermento. Mas não vai saber a dosagem correta, não vai saber a temperatura que ele usa, o forno que ele usa, ou seja... O processo bem direitinho. Você tem a receita, mas não tem o processo. Por isso que não se recomenda usar medicamento similar, né? E para fazer um parênteses aqui, às vezes as pessoas não sabem nem o que é patente, né? O que é isso, para que foi criado? É justamente para proteger o inventor que criou algo ou inovou em alguma coisa, que ele possa ter um tempo de mercado dele sozinho, justamente para justificar o custo que ele teve para poder desenvolver isso. Então ele tem um período, aqui no Brasil as patentes é 20 anos, né? PI, né? Invenção é 20 anos. 20 anos. E o modelo de utilidade... Inovação 15, né? Modelo de utilidade 15. Modelo de utilidade 15. Ou seja, você tem esse período para você estar sozinho no mercado, para você ter um retorno para aquela invenção que você fez. E é um prazo significativo muito bom, porque hoje em dia, com a mudança, tecnologia, evolução tecnológica e tal que a gente está conversando,
Nesses 20 anos o cara pode estar inovando em cima do próprio produto e estar patenteando novas formas de atuação. Aqui, por exemplo, a gente está criando a partir da quitosana, que é retirada do casca do caranguejo, da casca do camarão, dos crustáceos, criando uma membrana para a extração do hidrogênio verde, do hidrogênio. Né? Porque se for de fonte renovável, é hidrogênio verde. Se não for renovável, é hidrogênio cinza, hidrogênio, as várias, né, colorações. E isso está na Universidade aqui Federal, sendo criada. Saiu agora, o meu amigo Adriano Bosch, que é da SDEP, criou até um artigo, eu estava lendo ontem. Eu digo, olha que legal, a gente vai substituir uma coisa que é produzida lá na Europa. Sabe, com outro produto e tal, com outra base petrolífera, a gente tem a quitosana e a gente não tem em grande quantidade. Mas se não tomar cuidado, meu amigo, antes de patentear, alguém patenteia lá fora. Leva o profissional, leva a tecnologia, né? Leva o profissional, termina levando a tecnologia. E essa questão de patente a gente tem que observar com muito cuidado. Por exemplo, eu vou bater aqui de novo na história do polo farmacoquímico do Ceará. Nós temos o polo químico lá em Guaiúba e o farmacoquímico aqui no Ceará. Também estamos aguardando ainda há 11 anos. O polo Fiocruz? Fiocruz. É ali o polo farmacoquímico. Fiocruz é uma das... É uma das que estão instaladas nesse polo. A Fiocruz é pública, né? Ela tem capital público. E a Instituto Biomanguinhos, que ficou de vir, que até hoje não veio. Isso já vai fazer 13, 14 anos. Que foi criado por lei, ainda pelo CID, mas a discussão começou bem antes, 2006. E por que inviabiliza? Por que não estão aqui ainda produzindo? O que é que... São 53 hectares lá, reservados pelo Estado, foi doado à União, tá? E estão lá, com mato, comendo. Eu estava lendo sobre isso esses dias, sabe? Porque é uma coisa que eu sou de Eusébio, você sabe, eu concorri nas eleições e criei até um vídeo sobre isso. E eu vou bater muito nisso aí, porque dá dentro do meu bairro, para Cabura, né? E independente se é do meu bairro, sem outro também eu estaria batendo, porque é um absurdo. O que dizem lá, eu tinha falado 15 empresas, né? Eram 23 empresas que iriam para lá. De base tecnológica, universidade, laboratório Pastif, tá tudo, mas está dependendo do acordo, do cumprimento do acordo que o governo federal assinou com o Estado. A Biomanguinhos, o Instituto Biomanguinhos, que é o laboratório que cria vacinas, cria fármacos e tal no país, inclusive a AstraZeneca fez um acordo, ele produziu o princípio ativo lá e foi, misturava aqui e tal, vendia, foi quebrado agora e tal. Beleza. A nova ministra, eu culpo ela e o governo federal. A nova ministra da Saúde, que era presidente da Fiocruz na época do governo Bolsonaro, olha só, o governo Bolsonaro mantinha essa senhora, a Nilza, o nome dela aqui, daqui a pouco eu me lembro. Estava à frente da Fiocruz. Era presidente da Fiocruz. Hoje está ministra Hoje é ministra da Saúde. Se era um governo diametralmente contra o governo anterior, por que manteve alçou uma... Não dizendo que ela não seja uma grande profissional. Ela não é da área de saúde. Para completar aí, ela não é ela é da Fiocruz, é da universidade. Ela é socióloga, mas está à frente do Ministério da Saúde e estava à frente do Fiocruz. Ela fez um grande trabalho que foi criar o Observatório da Covid, que naquela época manteve. E o acordo que foi feito com a AstraZeneca, ela também intermediou, porque ela era presidente da Fiocruz. Mas se essa senhora estava naquele governo desastroso, né, e foi alçado no governo que era diametralmente contra, novamente a palavra, ou seja, totalmente oposto, por que essa senhora foi à frente? Diziam ser oposto. Aí ela é de onde? Rio de Janeiro. A sede da Fiocruz e a sede da Biomanguinhos é lá no Rio de Janeiro. Né? Santa Cruz, ali no oeste do Rio de Janeiro. Ela pegou um projeto que saiu depois do nosso. O nosso, começou a discussão em 2006. 13 anos atrás. Mais de 13 anos. Discussão em 2006. Isso dá 18, 19 anos. E foi instituída a lei para a criação do polo em 2013. Ela pegou um projeto da Fiocruz Rio de Janeiro, porque ela é carioca. Ela assumiu o Ministério da Saúde. O projeto que já estava quase pronto para uma empresa cearense, que foi contratada, uma das maiores daqui, que é Arquitetos. Com a assunção dela no Ministério da Saúde, ela era presidente, ela era contra esse projeto aqui do Ceará. Porque ela acha que não pode sair de lá, do sul, sudeste. Você tem polo farmacoquímico ali no sul, ali no Rio de Janeiro, você tem polo farmacoquímico no Minas Gerais, mas no Nordeste a gente não tem.
Não querem. E essa ministra da Saúde botou o projeto de ampliação da Biomanguinhos lá, Levi, lá no Rio de Janeiro, no valor de 4 bilhões e meio, em que o nosso era 800 milhões, hoje está 1 bilhão e meio. Projeto todo pronto para ser instalado, com parceria com o pessoal da Bosch, me lembro, com tecnologia vinda de fora. Ia ser fantástico, o negócio lá é lindo. Vou botar um vídeo aqui e mostrar o que é a Bio. A gente ia ter inovação de invenção tecnológica no estado do Ceará na área de farmoquímica, mas o próprio governo não consegue tomar uma decisão para descentralizar. Não é só empresarialmente não é só multinacional não. Ficaria bom tanto para o nosso estado como também para a região vizinha. Para a região vizinha. Quer dizer, aí eles disseram assim, não é porque a gente vai atender a ONU, vai atender não sei o quê. Fizeram aquela parafernália. 55 hectares, o projeto, 53 a 55. Nosso aqui é 53 hectares. O nosso é muito menor do que o dele lá e eles já estão lá, tem a estrutura. Ela pegou, botou na frente esse projeto, está lá executando. E aqui acabaram de fazer a licitação, contrataram a empresa, está em execução. E o nosso, sabe quando é que vai sair? Nunca. O pessoal do Ceará tá... Ô, Elmano. Abre o olho, mano. Elmano. Rapaz, você é do PT, é do governo. Você tem prestígio. É para ter prestígio. E estão passando o estado do Ceará para trás, meu governador. Meu governador, eu lhe conheço das lutas. Eu lhe conheço das suas lutas. Eu não quero bater como... Eu reconheço que você veio dos movimentos populares. Não esqueça suas raízes. Dá uma atenção nisso. Isso é remédio, isso é emprego. Renda para o nosso povo. Renda. O que a gente gasta... Desenvolvimento, tecnologia... O que a gente gasta de remédio. Está faltando remédio de tudo quanto é canto aqui. Imagina uma empresa dessa começando a vir, trazendo essas empresas para produzir esses remédios básicos. É questão de logística, né? Remédio para dor de cabeça, pressão, diabetes, dor de barriga, diarreia. Coisas básicas. A gente tendo um polo farmacêutico aqui, a redução de custo seria fantástica na aquisição disso. E nas patentes. Esse próprio produto que você falou aí, né? Para diabetes. Diabetes. Cara, olha. Fomos encostados. Primeiro vai sair a ampliação, porque já estava lá. Vai sair a ampliação do novo polo, tal, negócio fantástico. Ela carioca, claro, ela vai defender o estado dela. Linda, maravilhosa, socióloga. E quem é aqui que está defendendo nossos interesses? E aí, e o pior é que ela lançou um livro. Rapaz, eu leio essas coisas, eu me revolto. Eu me revolto, eu começo a ficar pilhado com isso. Aí sabe qual é o livro? Brasil, um grande sertão. É o livro dela. Aí fala sobre a questão realmente dos desequilíbrios regionais. Não, ela fala lá do desequilíbrio regional. Rapaz. E ela, como ministra, a primeira coisa que ela fez foi encostar o projeto. Não, o projeto do Estado do Ceará pronto. Eu soube isso, com primeira mão. Estado do Ceará pronto, polo farmacêutico, para ser implantado em 2023, 2022, antes das eleições. Então, no caso aí, não é falta de recurso. Não. O recurso está garantido. O recurso está garantido porque a Biomanguinhos é uma das maiores empresas multinacionais brasileiras do capital público do mundo, é uma das maiores. Tem dinheiro a rodo. A gente fala muito de Petrobras, porque está mais em voga, a gente fala muito disso. Meu amigo, Biomanguinhos é top. Top dos top. Vinha para o estado do Ceará, era um projeto que está há muitos anos parado, em que uma patente desenvolvida aqui dá tantos megawatts de hidrogênio e muito. E é rápido o negócio, é rápido demais. Tanto vem trazer equilíbrio regional, mas é aquele problema, cara, a gente não consegue, sabe? O estado do Rio de Janeiro tá lá, as forças políticas e tal, não, aqui não. Quem disse que vamos tirar daqui pro Nordeste produzir, aqueles nordestinos cabeça chata? É isso que rola, cara. A gente é chamado de Paraíba quando vai para lá, né? E é onde tem as maiores inteligências hoje, tomando de conta do ITA e por aí, IME, todos os institutos maiores da cearense, nordestino. Pronto, nós estamos chegando ao fim, certo? Eu vou repassar alguns números para a audiência ficar ciente sobre a questão tributária, né? Que era um dos nossos temas hoje. Que eu já falei, mas só reforçar. A tributação sobre o consumo no Brasil é uma das mais altas do mundo, tá? Chega a 44%. Isso quando o cidadão que ganha um salário mínimo, se ele gasta aquele salário mínimo com alimentação, com energia, com combustível, 40%, quase 50% daquele salário dele,
o Estado recolhe de impostos, certo? Para vocês entenderem direitinho. Se a gente não paga na renda, paga no consumo. Porque é o mais desigual, o mais injusto é quando você cobra demais no consumo. Por exemplo, o que o brasileiro gasta da sua renda no consumo a média é cerca de 30%. E já os grandes ricos, o que ele gasta de consumo, sob o ponto de vista do que ele ganha, não chega a 7%. Comparado, porque a questão alimentar, mais ou menos, você gasta equivalente. E você ganha um absurdo, e o outro que ganha só um salário mínimo vai gastar quase... Ou seja, compromete da renda dele 30% e os ricos comprometem apenas 7%. Por isso que é muito desigual quando você incide sua carga muito pesada sobre o consumo. É a regressividade. Né? Aí os tributos de renda, 27,5%. Os tributos sobre folha, 25%, 26%. Né? E é muito desigual. Só para ter uma ideia, a nossa carga tributária aqui está compatível com a CDE, 30, 32, 34, varia, né, que é referente ao PIB, mas os países da América Latina e Caribe têm uma média de 21% só, uma carga tributária muito, muito reduzida. E é isso. Eu já falei da questão industrial, da questão de carros, né, que pesa demais os impostos. Eu dei o exemplo da China, dos Estados Unidos e da Alemanha. O Brasil, um carro, quando você compra, 40% e 44% é imposto. Na China, apenas 5%. Nos Estados Unidos, 7%. E na Alemanha, que é outra potência industrial, 19%. Mas isso é muito significativo, porque o dinheiro do brasileiro não tem poder de compra, justamente por esses fatores. Incide muito imposto sobre o consumo. Se a gente reduzisse essa carga no consumo, aquele mesmo trabalhador que ganha aquela mesma renda teria um alívio maior. Aquele dinheiro dele, em vez dele ir no supermercado gastar R$800, ele gastar uns 600, 700, ia sobrar mais um pouquinho ali. Aí vai juntando, você teria um poder de compra maior. E, consequentemente, você ativaria mais ainda o comércio. E eu passo a bola agora para o Gilber, para finalizar, fazer as considerações finais aí, agradecendo de novo por ter aceitado o convite. A ministra da Saúde é Anísia Trindade Lima. Anísia Verônica Trindade Lima. Anísia Trindade Lima é ministra, com todo respeito. Não bote o Ceará lá na fila final para receber os investimentos desse grande projeto que vem mudar a nossa realidade, não só aqui, mas toda a região do Nordeste. A questão do tributo, ela é muito desigual, ela é injusta, ela precisa ser repensada. Foram criados vários penduricalhos, criaram contribuições sociais, ela afeta a empresa, afeta o cidadão, ela é regressiva, ela tributa a propriedade, ela tributa rendimento, ela tributa o consumo. Então, assim, ela tem um efeito cascata, imposto sobre imposto. Isso realmente precisa, nessa nova reforma que está saindo, ela foi amplamente discutida. O IVA ainda veio com um valor muito alto por conta dessas questões de compensações e tal. Mas, assim, a gente precisa urgentemente pensar no imposto sobre grandes fortunas, muito bem pensado, tá? Para não criar fuga de capitais em valores substanciais. Ajustar o IOF direitinho. Uma discussão com a sociedade deve haver, tá? Mostrando os desequilíbrios regionais. A gente deve pensar, sim, em tributação sobre dividendos, sobre aquilo, né, que o empresário e o investidor retira e não está recolhendo. Os países desenvolvidos praticamente praticam isso. Pensando que também a questão do dividendo tem um fator. Já foi cobrado no Brasil na época do ministro Ciro Gomes. E acontecia do seguinte, acontece um fator que o pessoal da fazendário fala. Quando você tributa o dividendo, o cara passa a adquirir imóveis, carros, tudo que ele tira ali para investimento, aumento da sua riqueza, terreno, em nome da empresa. Então passa a não tirar. Certo? Resumindo, fica um CNPJ rico e um CPF. Hoje é absorver pelo patrimônio. Hoje eles estão tirando. E o CNPJ pobre. Aí eu penso assim, mas a empresa cresceu o patrimônio, então a gente consegue, né, lá na frente tirar de outra forma, por sua propriedade e tal. Mas assim, tem esses fatores que a gente tem que ter muito cuidado, e na época foi algo que queimou de certa forma o ministro, na época que foi começando, né, o pessoal ficando antipatizado porque ele fazia. Além de ter criado também a questão da participação nos lucros no final do ano e tal, então tem várias coisas. Mas assim, a gente tem que criar e fazer uma nova repactuação para que a gente possa quebrar essa dependência do poder central, fazer o novo pacto federativo, sobretudo, e aí ele entra na questão da modernização dos estados. Para que o Estado, a União, está administrando
uma BR-116 de norte a sul, por que isso não é repassado para os estados? É por questão de segurança nacional e propriedade e ação, porque está entre estados. Mas o que é que impede de ter um certo controle sobre a coisa, mas a administração que aconteça por cada estado? E aí você não precisaria mais de DENIT, você não precisaria mais de imposto federal, né, sobre isso. Reduziria muita coisa. Então, assim, esse novo pacto federativo tem que ser redesenhado. Por que os portos, alguns pertencem à União e não aos estados? Por que aeroportos tem que pertencer à União e não aos estados? Né? Por que a costa marítima tem que pertencer à União e não ao Estado? É por conta de conceitos de Estado quando foram criados na questão de defesa, em que um poder central tinha que ficar com tudo? Então, por que as prefeituras não se apropriam de determinados equipamentos e o Estado passa a ser realmente o Estado mínimo, não o Estado ideal para funcionar? E aí, com isso, com essa nova reformulação, você tinha um fortalecimento dos entes federativos, estados e municípios, e não necessariamente o enfraquecimento do poder da União, porque ele ficaria focado naquilo que ele precisa mais agir, é sobre a segurança e a integração nacional. Então, isso é o que a gente tem que começar a trabalhar e rever, porque senão não adianta o que nós fizermos dentro do Estado para apoiar empresas. Elas continuarão tendo problemas e agora com a concorrência internacional a gente precisa agir sobre a nova globalização, a nova, né, que coloca uma guerra entre Estados Unidos e tal, com a Rússia ali agindo também, e afeta o globo terrestre, e a gente ainda não está se preparando para essa nova era mundial. Então, precisamos fazer muita coisa do dever de casa, mas como a gente não tem esse poder de mudar esse condão, essa varinha, o que a gente pode trazer, e com muita maestria você tem trazido, é o debate para que a população possa assim se apropriar dessas questões. E eu agradeço demais. Legal. E a gente agradece você que ficou até o final aí nos assistindo. Aproveita, dá um like, faz um comentário. E se não gostar, faça um comentário também que não gostou. Ajuda a gente no feedback. E é isso. A gente tenta trazer um conteúdo porque a internet é democrática, né? Hoje você consegue ter um bate-papo aqui que só poderia ser numa TV fechada. E hoje você consegue ter um bate-papo de alto nível. Eu sei que a sociedade brasileira gosta muito de TikTok, de dancinha, de balançar o bumbum. Mas a gente aqui estamos nessa outra linha, tentando trazer um conteúdo informativo de qualidade. Vocês que assistem aqui, com certeza é uma galera que quer aprender alguma coisa, que quer atualizar alguma coisa. E tem aquela turma lá do TikTok da dancinha da bundinha. Então, se você não é daquela turma, fique ligado com a gente, dá o like, compartilha com amigos e agradeço aí. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria propor uma coisa aqui. Pois propõe. Eu queria propor de unir os diversos municípios, porque o polo farmacêutico do Ceará, ali em Eusébio, vai impactar em mais de 10 municípios vizinhos, de criar um grande comitê intermunicipal e a gente ir juntos, fazer uma discussão. Uma pressão. Está falando em impressionar o poder público constituído, estadual e federal, com os deputados, com todos os vereadores, mas principalmente começando da base. Porque o que acontece parece que a população não sabe. Eu me lembro quando eu falei, para Eusébio, né? E é assim, acontece, está lá mesmo, calado, acabaram de instituir uma nova lei. Quando eu estava fazendo o curso de gestão hospitalar na Unip, falou justamente desse, aí por isso que eu me lembrei, mas a maioria da população não sabe. Não sabe. E o que impacta isso na vida dos seus filhos e netos? É emprego, é trabalho, é renda, é inovação, é estudo, paga os melhores salários realmente, a empresa farmacêutica. Eu comecei minha vida acadêmica, eu fui trabalhar como profissional, né, depois da academia, e enquanto um cara que estava recém-formado ali comigo já ganhava seus 5, 8 mil reais, eu comecei ganhando minha vida R$ 1.500. Olha aí. Esses caras, colegas meus, chegavam lá muito bem, né, dizendo, tu tá trabalhando aqui? Não, eu tô como trainee da empresa farmacêutica e tal. Cara, como é que eu entro para isso? Rapaz, é difícil demais. Pagam bem, pessoal. Então, assim, a gente tem que se unir. Isso não é pra gente não, a gente tá plantando aqui o tâmara, a gente tá plantando pro futuro, né? Para os nossos netos, nossos filhos. Meu filho tá lá, tem 2, a minha menina também, 18, 16, procurando já emprego. E aí tá lá, parado, só com a Fiocruz. Aí veio uma outra empresa lá, a Isofarma, lá na Mavenier, que é o prosseguimento da Marcha Lisboa.
Uma empresa de helicóptero se instalou também por conta disso, que ia ter muito voo e tal, e está há mais de 19 anos aguardando as empresas. E dona ministra Nízia, vote, pense, bote o projeto Ceará também que dá certo. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gil, por ter vindo. Obrigado você, meu amigo. E agradeço a vocês que ficaram até o final aí com a gente.